E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero fazer essa reflexão. Não lute contra a igreja, né? Não lute contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê muitas pessoas, né, lutando contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos separados, né? Os protestantes. Uma grande maioria luta contra a igreja. Ateus lutando contra a igreja. Até mesmo pessoas que se diz católico também lutam contra a igreja. Então essa é a reflexão que eu faço nesse vídeo, né? Não lute contra a igreja, porque a igreja, ela é, né, a sabedoria de Deus. São Paulo vai dizer, né, lá em Efésios capítulo 3, versículo 10, né, ele vai dizer que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, né? Quer dizer que a pessoa que tem, né, temor a Deus, não se pegue lutando contra, né, a igreja, porque ela é a sabedoria de Deus. Antes de você lutar contra a igreja, você que luta contra a igreja, faça essa reflexão. Por mais que você tenha estudado, que o seu pastor, por exemplo, tenha envenenado você contra a igreja com mentiras, né? Antes de você sair lutando contra a igreja, faça a seguinte reflexão. A igreja, ela tem mais de 12.000 anos. Ela é uma obra divina, né? Foi o próprio Jesus Cristo quem fundou a igreja lá em Mateus 16, né? E no finalzinho do Evangelho de São Mateus, Jesus vai enviar a igreja. Ide, né, portanto, pelo mundo, batizar, né, ensinar, fazer discípulos em todas as nações. Então a igreja, ela é uma obra, né, instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então não lute contra a igreja. Faça essa reflexão. Homens, né, do mais alto nível dedicaram a sua vida inteira ao serviço da igreja. Homens, né, de grande importância para o mundo, para a humanidade. Os santos. A gente sabe que quando o Império Romano caiu no 5º século, o único lugar de firmeza que resistiu aos bárbaros foi a igreja, né? Quer dizer que o único lugar que ficou em pé para reconstruir a civilização foi a igreja. Escute aí um historiador honesto sobre isso, sobre a queda de Roma. Você vai ver que o único lugar que ficou firme foi a igreja. O único lugar que foi capaz de reconstruir a civilização foi a igreja. Por quê? Porque ela é uma obra de Deus. Então, faça essa reflexão. Se não fosse a igreja, se Deus não tivesse usado da igreja, nós não tínhamos a nossa civilização. Esse mundo que a gente conhece aqui não era totalmente diferente. A gente não tinha ouvido, né, falar de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não teria as Sagradas Escrituras. Quer dizer que se Deus não tivesse usado, né, a igreja para salvar, né, a nossa civilização, nós não teríamos talvez ouvido falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza nós não teríamos as Sagradas Escrituras. Nós não teríamos o Novo Testamento inteiro, que os judeus, né, rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo. Então jamais nós ia ter o Novo Testamento. E o Antigo Testamento também, alguns livros, sem a igreja, jamais também a gente teria. Então, a gente afirma com toda clareza que sem a igreja, nós não teríamos, né, a nossa civilização que tem hoje, e nós não teríamos as Sagradas Escrituras que tem hoje. Então, não lute contra a igreja. Na igreja surgiu, né, além da grande importância que é a Bíblia para nós, surgiu homens que modificaram a face da terra. Por exemplo, né, São Bento, que é considerado, né, o pai da Europa. São Vicente de Paulo, que tem o título, né, que é considerado também o pai da França. Veja a importância da igreja. Quer dizer que tudo, naquela época, tudo girava em torno do bispo de Roma.
E se Deus quis assim, se Deus enviou seu filho para fundar a igreja, é porque Deus sabia que isso iria acontecer, né? Que o Império Romano ia cair nas mãos dos bárbaros e que o único lugar de firmeza era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O único ponto de unidade e de firmeza que os bárbaros temiam era o bispo de Roma, né? Era a igreja católica. Então, desde sempre, a gente pode já, né, afirmar que desde o início, Deus já providenciou tudo isso, para que hoje a gente tenha a nossa civilização, para que hoje nós tenhamos a Bíblia. Deus utilizou-se da igreja. Então é tão triste, né? É tão ingrato ver um irmão protestante, um ateu, né, ver essas pessoas às vezes baterem no peito e dizer: eu não preciso da igreja, eu não devo nada à igreja. Tudo bem, você quer ser ingrato, seja ingrato, mas não tenha essa coragem de propagar isso, né? Fique para você sua ingratidão, né? Quanto à ingratidão, eu não devo nada à igreja católica. Você que não sabe, né? Infelizmente você não estudou nem a história para você ter que falar isso, né? Eu não preciso da igreja católica. A igreja católica, estuda aí com honestidade, você vai ver, salvou a nossa civilização. Pessoas até que não é católica, mas que vai estudar a história e vai entender que sem a igreja nós não teríamos a nossa civilização, nós não teríamos as Sagradas Escrituras. Então é fácil hoje um irmão protestante colocar a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu não preciso da igreja. É muita ingratidão, né? É a mesma coisa de você olhar para os seus pais hoje, né? Olhar para os seus pais já velhinho e dizer: eu não preciso de vocês. É muita ingratidão, né? É lógico que a gente precisa, né? Se não fosse a igreja, repito, nós não teríamos conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, não teríamos as Sagradas Escrituras. Então, como eu disse em outro vídeo, né? Se você construiu, se um pastor construiu, né, uma igreja, mesmo que ilegal, que não é, que Deus não aprova, e conquistou o seu carro, a sua casa, conquistou o seu lugar no sol, como fala na sociedade, se você conquistou isso lendo as Sagradas Escrituras, mesmo que separado da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mas se você conquistou isso através da palavra, das Sagradas Escrituras, você conquistou isso porque a igreja católica montou as Sagradas Escrituras, e você conquistou a vida que você tem hoje em cima dessas Sagradas Escrituras que a igreja católica trouxe. Não seja tão ingrato, não seja maluco de negar isso, né? Quer dizer que você vê o irmão protestante dizer: eu não preciso da igreja. Você que pensa que não precisa. A fé que você tem, mesmo que mutilada, veio através da igreja. Deus trouxe essa fé através da igreja, né? Então quer dizer, repito mais uma vez, não se pegue, né? Não se pegue lutando contra a igreja. Não lute contra a igreja, porque a igreja é a sabedoria de Deus. Surgiram homens na igreja que dedicaram toda a sua vida, durante mais de 2000 anos, já passou de 2000 anos, né? Deram a sua vida inteira para estudar os versículos sagrados, para construir a nossa civilização. Se você vê a história dos monges, né, na Europa, que foram, né, os construtores da Europa, se você vê isso aí na história, você vai entender o poder da igreja, né? O poder que esse entusiasmo que nosso Senhor enviou à igreja. Você vai entender a grande obra da igreja, né? Essa grande obra que a igreja fez para salvar, né, a nossa civilização. Então é isso aí, meus irmãos, é essa a mensagem que eu deixo nesse vídeo, porque às vezes, né, dói o coração da gente quando a gente vê pessoas dizer: eu não preciso da igreja, eu não devo nada à igreja. Quanta ingratidão, né?
quanta ingratidão. Lógico que precisa, lógico que deve, né? A gente deve, né? A nossa civilização deve tudo que a gente tem ao trabalho fundamental da igreja, quando o Império Romano desabou, né? Quer dizer que é muita ingratidão, é falta de conhecimento, falta de temor a Deus, revolta às vezes, né? A gente vê nos comentários pessoas revoltadas contra a igreja, porque viram um erro do padre, se revoltaram contra a igreja. Mas não é assim, meus irmãos, né? Não é assim em outras áreas da vida. A gente vê pessoas já maduras, né, de idade, dizer: eu saí da igreja há tantos anos porque eu vi um padre cometendo erro. Ué, mas o pastor também não comete erro? Quer dizer que é tudo conversa furada, é pessoas que não foram mais a fundo à procura da verdade, né? Para ler as Sagradas Escrituras, para analisar fatos, né, históricos, para analisar realmente o que é a igreja, a importância da igreja. Então é isso aí, meus irmãos, para finalizar a nossa mensagem de hoje, né? Não se pegue lutando contra a igreja. A igreja é a sabedoria de Deus. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Então não se pegue lutando contra essa obra. E ela é muito importante, né, no mundo. É uma instituição que mais ajudou o mundo e que ainda que mais ajuda. E você vai ver, a cada dia que passar, a cada dia que passa, essa obra ajudando o mundo, pregando o evangelho, salvando vidas, santos e santas, né, surgindo nessa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não se pegue lutando contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo nesse vídeo de hoje. Se você não é inscrito nesse canal, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Se for possível, compartilha também essa mensagem com outras pessoas. E muito obrigado e fique com Deus.